Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o presidente Lula ficou bem bravo com o PT e enquadrou o próprio partido que está criando obstáculos contra a aprovação do arcabouço fiscal lá na Câmara dos Deputados. No esporte, o Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação para apurar os cânticos homofóbicos que foram registrados durante o clássico entre o Corinthians e o São Paulo. No noticiário internacional, o atual presidente da Turquia e o líder da oposição vão disputar o segundo turno das eleições presidenciais no país no próximo dia 28 de maio. E hoje foi um dia para lembrar de Marília Mendonça, porque o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos divulgou o relatório final sobre o acidente que matou a cantora e outras 4 pessoas. O documento apontou as causas oficiais deste acidente aéreo. Vai doer demais escutar o seu bye-bye depois do I love you. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. E aí, tudo bem com você? Espero que tenha conseguido descansar bastante nesse final de semana, porque a semana por aqui já começou on fire. Isso porque a principal expectativa para essa semana em Brasília é para a apresentação da nova regra fiscal que vai controlar os gastos públicos. Esse novo texto vai substituir o atual teto de gastos, que é o mecanismo que limita o crescimento de grande parte das despesas do governo em relação à inflação. E essa proposta, que é chamada de arcabouço fiscal, é o principal tema do momento para que o governo Lula comece a deslanchar. E a possível votação dessa nova regra fiscal foi transferida para esta semana, porque tanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estavam fora do Brasil. E hoje, depois da volta dos dois, esta segunda-feira foi de muitas negociações em Brasília. O relator da proposta, o deputado Cláudio Cajado, passou o dia entrando em várias reuniões para alinhar todos os pontos do projeto, inclusive com equipe técnica. E nesta noite, ele deve apresentar oficialmente essa proposta com as alterações para os líderes de todos os partidos. Porque como você já está acompanhando por aqui no Panorama CBN, primeiro o projeto original foi apresentado pela equipe econômica do governo Lula. E aí o relator da Câmara já fez mudanças na proposta original nos pontos que foram criticados. E até o momento da votação, que deve acontecer ainda nesta semana, ele ainda pode acatar novas alterações para, assim, finalizar uma proposta que tenha chances de ser aceita pela Câmara dos Deputados. Já do lado do governo, hoje o presidente Lula colocou a mão na massa e se reuniu com os principais ministros e líderes no Congresso para afinar a articulação política e garantir a aprovação do novo arcabouço fiscal ainda nesta semana. E com essa nova regra do arcabouço fiscal, Lula pretende controlar o gasto público sem tirar dinheiro das áreas que ele considera essenciais, como saúde, educação e segurança. E aí, nessa reunião, o presidente Lula deu várias ordens. E a primeira delas é preservar a política de valorização do salário mínimo. E não seria só o aumento do salário mínimo com base na inflação, mas sim o aumento real. E ele também pediu prioridade para preservar o Bolsa Família. Ou seja, mesmo que o governo descumpra metas previstas no arcabouço fiscal, esses gastos não seriam afetados por ordem do presidente Lula. E por que isso? Porque o relator já adiantou que vai propor gatilhos que seriam punições ao governo se não cumprir as metas definidas, como zerar o déficit nas contas públicas em 2024. Em contrapartida a isso, segundo informações da nossa repórter em Brasília, Gabriela Echenique, Lula disse nessa reunião que topa, sim, cortar despesas na área pessoal do governo, como a proibição de dar aumento aos servidores, de realizar concursos, criar cargos e por aí vai.
E há um esforço ainda para retirar dessa regra o Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica, e também o piso da enfermagem. Mas tanto a ala política quanto a equipe econômica admitem que isso vai ser uma tarefa bem difícil. E para conseguir aprovar logo essa proposta e evitar mais uma derrota no Congresso, Lula determinou ainda que todos os ministros e aliados conversem com todos os deputados. Na sequência, essa ordem foi acatada, pelo menos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se reuniu na sequência com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e durante todo o dia ele se reuniu com líderes partidários para fechar os ajustes técnicos, explicar a proposta e ver o que ele consegue tirar aí dessas discussões. Já o ministro Alexandre Padilha, que é o articulador político oficial do governo Lula, foi tratar desse assunto diretamente nesta tarde com os partidos de centro, como União Brasil, MDB e Republicanos, para tentar diminuir as resistências desses partidos em relação à proposta. Mas tem um fator muito importante nessa discussão. Você sabe qual é o partido que não está engolindo nada esse projeto e está criando um baita obstáculo para o governo Lula? Provavelmente você deve ter pensado em algum partido da oposição, como o PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas você pensou errado, porque é o próprio PT, partido do presidente Lula, que tem uma série de divergências internas e que não aceita alguns pontos da proposta. E para a missão ingrata de acalmar a própria tropa, Lula escalou o deputado José Guimarães, que é líder do governo na Câmara, para conversar com eles. Segundo a nossa repórter Gabriela Echenique, Lula foi bem duro na reunião de hoje e disse que as críticas do próprio partido tinham que ter sido feitas quando o projeto ainda estava com o governo na área econômica e não agora, que está na Câmara dos Deputados. E que se for para tumultuar, é para deixar essa função com a oposição. Até sobre isso, o relator desse projeto, o deputado Cláudio Cajado, disse hoje em entrevista ao Jornal da CBN que o governo precisa organizar a própria base de parlamentares ou o teto de gastos, que é a atual regra, vai ser mantida. Aí nós temos que ver como é que o governo vai se movimentar, né? Então o governo precisa chamar a sua base para terem uma posição. Até porque, Milton, uma coisa tem que ficar bem clara. Se nós não aprovarmos esse marco fiscal, o que prevalecerá é o teto de gastos. E o teto de gastos mostrou-se frágil em momentos tanto de crescimento econômico quanto principalmente em momentos de crise. Claro que o governo vai ter que chamar os seus. A votação na Câmara dos Deputados em relação a esta proposta pode acontecer ainda esta semana. Basta apenas que Arthur Lira marque uma data, mas ele só vai fazer isso mesmo se houver a garantia de que o texto vai passar na votação. Tudo isso para evitar vexames. E para passar, o texto precisa ser aprovado por uma maioria absoluta em 2 turnos, ou seja, 2 vezes, tanto na Câmara quanto no Senado, ou seja, o governo precisa dos votos de 257 deputados e de 41 senadores. No Judiciário, o Supremo Tribunal Federal formou hoje maioria para tornar réus mais 245 acusados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília. A análise desse novo pacote de denúncias termina hoje, às 11h59 da noite, e já há 6 votos para que os acusados sejam transformados em réus. O julgamento acontece em plenário virtual quando os ministros depositam os votos em um sistema online. E além do relator Alexandre de Moraes, votaram nesse mesmo sentido os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Rosa Weber. E os ministros André Mendonça e Nunes Marques foram os únicos até o momento que votaram contra o recebimento de parte dessas acusações. Com essa nova leva de denúncias terminando hoje, deve chegar ao total de 795 pessoas que vão se tornar réus pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro, ou seja, mais da metade dos 1.390 denunciados pela Procuradoria-Geral da República. E já há uma nova leva marcada para começar amanhã, ou seja, nesta terça-feira. Os ministros vão analisar se mais 250 acusados vão virar réus. Agora, eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast.
Em nosso ensolarado Brasil, a energia solar já é a segunda maior fonte da matriz elétrica do país, superando a eólica recentemente e ficando atrás apenas das hidrelétricas. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. E diante disso, o uso de placas solares em residências e empresas vem crescendo ao longo dos anos no país. E em termos de capacidade de geração, somando as usinas de grande porte e os sistemas de geração própria de energia solar, já temos quase a mesma potência instalada da usina hidrelétrica de Itaipu, que é a maior do Brasil e a segunda maior do planeta. E o Banco BV, um dos maiores bancos privados do Brasil, é líder em financiamento de placas solares e oferece linhas de crédito para instalação de painéis solares para a sua casa e negócios que são sujeitos à análise. Conheça mais em bv.com.br ou siga também o banco nas redes sociais no @BancoBV. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, trago atualizações sobre o acidente com o avião da cantora Marília Mendonça. Hoje, o relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foi apresentado para a família. E o representante da cantora foi o advogado Robson Cunha. Morreram também nesse acidente o piloto Geraldo Medeiros, o copiloto Tarcísio Viana, o produtor Henrique Ribeiro e o tio e assessor de Marília, Abiciele Silveira Dias Filho. O relatório que foi apresentado hoje, ele não buscou responsabilizar ninguém e nem encontrar culpados, mas sim entender o que causou o acidente para evitar novas ocorrências aéreas. E a Força Aérea Brasileira concluiu que esse acidente, que aconteceu em novembro de 2021, não foi causado por erro do piloto e nem da aeronave. Segundo o advogado da família da cantora, Robson Cunha, um cabo de energia é apontado como o principal causador do acidente, mas é preciso esperar a conclusão final do inquérito que é realizado pela Polícia Civil de Minas Gerais. O que ficou claro é que a aeronave ela não teve nenhuma falha, nenhuma falha mecânica, não há pane seca, não há nada nesse sentido. As opções e as decisões tomadas pelo piloto na ocasião, elas não foram tidas como irregulares, ainda que tenha mudado um plano de voo, tudo. Estava dentro daquilo que é de possibilidade do piloto. Não demonstra nenhum erro, nenhuma situação que ele não pudesse, de fato, fazer. E então a gente vai agora para a questão do obstáculo. Então o obstáculo hoje, ele se mostra como preponderante para o acidente. E a gente tem que entender se esse obstáculo deveria ou não ter sido identificado. O inquérito policial ele é fundamental para aí sim a gente ter o apontamento de um determinado responsável pelo acidente. Quando o caso completou 1 ano, a Polícia Civil de Minas divulgou as conclusões preliminares das investigações e a instituição apurou que o piloto da aeronave não seguiu o padrão de pouso do aeródromo de Caratinga, em Minas Gerais, e ele saiu da zona de proteção. Uma das hipóteses levantadas pela polícia para explicar por que o piloto fugiu desse padrão é que ele tentou fazer um pouso mais suave. As investigações apontaram que a aeronave estava voando baixo e bateu em um cabo de uma torre de distribuição de energia da CEMIG, que é a Companhia de Energia de Minas Gerais. O cabo de aço, então, se enrolou no motor esquerdo da aeronave e fez com que a aeronave caísse em queda livre. E quando acontece um acidente como esse, como eu contei para você, melhorias são sugeridas para que um novo caso não aconteça novamente, isso de forma mundial. E o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, orientou que agora seja sinalizada e identificada a torre de energia próximo ao aeródromo de Caratinga, em Minas Gerais. Assim, todos os pilotos vão ficar cientes de que existe esse tipo de obstáculo e assim vão evitar novos acidentes. Mudando completamente de assunto, esta segunda-feira foi um dia difícil para os passageiros que tentaram usar aplicativos de transporte, como Uber e 99. Eles enfrentaram transtornos por causa de uma greve de motoristas das plataformas. E os motoristas de transporte por aplicativo decidiram fazer uma paralisação de 24 horas por melhorias de condições de trabalho e remuneração.
Os motoristas pediram uma tarifa mínima de R$10 por corrida aceita, R$2 por cada quilômetro rodado, a diminuição da comissão cobrada pelas plataformas e maior proteção contra assaltos e roubos nas áreas urbanas. A categoria também quer que haja um ponto de cobrança adicional para cada parada solicitada pelo passageiro durante a corrida. E, além disso, os condutores querem que as empresas ofereçam seguro de vida e de saúde. Essa manifestação ela foi convocada pelas redes sociais e contou com o apoio da Federação dos Motoristas por Aplicativo do Brasil e de associações. E quem precisou de uma corrida durante a manhã, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, teve que lidar com maior tempo de espera, cancelamentos e aumento nos preços das corridas, principalmente perto dos aeroportos. Os impactos também puderam ser sentidos em pelo menos outros 5 estados, como Piauí, Ceará, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, que também registraram protestos e bloqueios parciais em ruas e avenidas. A Uber foi procurada pela nossa reportagem e disse em nota que a taxa de serviço cobrada dos motoristas parceiros pela intermediação de viagens deixou de ser um percentual fixo em 2018, quando a Uber aprimorou seu modelo para equilibrar as variações entre o preço pago pelo usuário e os ganhos do parceiro. A plataforma disse ainda que em qualquer viagem o motorista parceiro sempre fica com a maior parte do que é pago pelo usuário. E a Uber afirmou que vai aumentar mais um nível na transparência e passar a exibir em todos os recibos de viagens feitas pelo motorista qual foi a taxa média, considerando todas as viagens feitas nas 4 semanas anteriores. A 99 não se pronunciou sobre esse movimento dos motoristas de aplicativo. CBN Imposto de Renda 2023. Você está em dia com a Receita Federal. Se você não está, presta atenção aqui, porque há 2 semanas do fim do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda, 15 milhões de brasileiros ainda não fizeram a declaração, isso segundo a Receita Federal. E quem perder esse prazo, que termina no dia 31 de maio, está sujeito à multa, que tem um valor mínimo de R$ 165,74, fora a dor de cabeça para arrumar a documentação. E dos quase 24 milhões de contribuintes que já se adiantaram e fizeram a declaração, 70% têm imposto a receber e 16% a pagar. E ainda, conforme a Receita, 5% dos contribuintes estão com alguma pendência. Ouvimos ao longo da programação da CBN o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, o José Carlos Fernandes da Fonseca. E ele disse que os principais erros constatados são de preenchimentos de dados, como inversão de números ou falta deles, a omissão de rendimentos e a falta de comprovação de pagamentos a profissionais de saúde. Da mesma maneira, também a omissão de rendimentos dos dependentes. A pessoa inclui o filho, a filha, a esposa, o pai e a mãe como dependentes e esquece de colocar os rendimentos deles. Também é um dos motivos mais comuns. E por último, dos que são bem frequentes também, é a questão da não comprovação do pagamento feito a médicos e dentistas, fisioterapeutas também. Ou seja, a pessoa declara que pagou o médico, informa que fez o pagamento ao médico X, mas esse médico não confirma na declaração dele que recebeu esse valor. Outra orientação do auditor é acessar o aplicativo ou a página da Receita 2 dias depois de entregar a declaração para consultar se há alguma pendência. Lembro você que deve declarar o imposto de renda todas as pessoas que tiveram no ano passado uma renda superior a R$ 28.559,70. Aproveitando que eu estou falando de economia, hoje a Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de recuperação judicial da holding da Light. Com isso, a Light SA, empresa de energia elétrica, tem 60 dias a partir de hoje para apresentar o plano dessa recuperação. As dívidas da empresa somam mais de 11 bilhões de reais. E na decisão de hoje, a Justiça determinou que a Light SA e as suas concessionárias mantenham a prestação do serviço à população, assim como as obrigações operacionais
e setoriais e metas de qualidade estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O diretor-presidente da Light S.A., Otávio Pereira Lopes, disse que agora, com a proteção da recuperação judicial, a ideia da empresa é negociar com seus credores antes do prazo estabelecido pela legislação. E disse que esse foi o melhor caminho encontrado para criar um ambiente saudável de renegociação da dívida e promover a reestruturação financeira da empresa. E ele disse também que a partir do ano que vem, a empresa já deve abrir um diálogo sobre as condições da renovação da concessão do serviço de distribuição de energia elétrica no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, que vai até 2026. Segundo ainda o diretor-presidente da Light S.A., a renovação da concessão vai marcar uma virada de página nesse histórico de dívidas da Light e vai permitir que a distribuidora se mostre saudável a longo prazo. Com o pedido de recuperação judicial, as ações da Light S.A. foram suspensas na Bolsa de Valores de São Paulo, até para não evitar mais prejuízos. E já que eu estou falando sobre esse assunto, eu vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,57% aos 109.078 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma super queda de 0,71% e ficou cotado a R$ 4,888, que é o menor valor desde junho de 2022. Já o euro fechou o dia com uma baixa também de 0,50%, cotado a R$ 5,316. No noticiário internacional, eu tenho uma informação muito importante que vem lá da Turquia, porque o atual presidente do país, Recep Tayyip Erdogan, e o líder da oposição, Kemal Kılıçdaroğlu, vão disputar o segundo turno das eleições presidenciais da Turquia no próximo dia 28 de maio. A confirmação de que haverá mais um turno, como havia sendo apontado na contagem de votos, foi anunciada na manhã desta segunda-feira pelo Conselho Superior Eleitoral da Turquia. E o resultado, com 99,87% das urnas apuradas, foi o seguinte: Erdogan ficou em primeiro lugar com 49,51% dos votos, já o líder da oposição veio logo atrás em segundo, com 44,88% dos votos, confirmando as previsões de uma disputa acirrada entre os dois candidatos. O terceiro colocado, o nacionalista Sinan Ogan, conquistou 5,17%, superando as expectativas, e o apoio agora de Ogan pode ser definitivo para esse segundo turno. O resultado, mesmo que ainda não definitivo, foi visto como uma vitória política para o atual presidente do país, o Recep Tayyip Erdogan. Ele governa a Turquia há 20 anos e foi considerado um resultado positivo porque, ao longo da campanha eleitoral, pesquisas de intenção de voto indicavam um resultado ainda mais acirrado e a margem foi maior que a prevista a favor do presidente turco. Outro fator aí que contribuiu para essa surpresa foi que as eleições foram realizadas em um contexto desfavorável para Erdogan, porque além da inflação alta e a economia empacada, a opinião pública responsabilizou o líder turco pelo atual número de prédios que desabaram após aquele terremoto que atingiu o sul do país há 3 meses e deixou mais de 50 mil mortos. Uma investigação descobriu que o governo fez uma vista grossa para empreendimentos imobiliários que foram construídos sem cumprir o protocolo de prevenção em caso de tremores. Além disso, Erdogan enfrenta um candidato apoiado por uma grande e diversa frente de partidos que se uniram justamente para tentar acabar com as 2 décadas do presidente turco no poder. Como eu falei, o segundo turno está marcado para o dia 28 de maio, o que significa que os dois lados terão menos de 2 semanas para aumentar as suas porcentagens de voto. E da Turquia, agora vamos para o Reino Unido, porque o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez uma visita surpresa nesta segunda-feira a Londres para se reunir com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. O Reino Unido é a 4ª etapa da turnê ocidental de Zelensky, que desde o sábado já passou por Roma, Berlim e Paris.
E após o encontro de hoje, o Reino Unido confirmou o fornecimento adicional de centenas de mísseis de defesa aérea e de sistemas aéreos não tripulados, incluindo novos drones de ataque de longo alcance para a Turquia. Segundo o governo britânico, o equipamento que vai servir para a Ucrânia vai intensificar a sua resistência à invasão russa e está previsto para ser entregue no próximo mês. Além desse massivo apoio militar, o Reino Unido vai começar a treinar os pilotos ucranianos com jatos F-16 da OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte. O objetivo é desenvolver uma nova força aérea para Kiev. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak aproveitou o encontro de hoje para lançar um apelo global aos aliados ocidentais para apoiar militarmente a Ucrânia nesse momento crucial, levando em consideração a contraofensiva das tropas da Ucrânia para conter os russos. No esporte, mais um capítulo vergonhoso para a história do Corinthians, porque hoje o Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação para apurar os cânticos homofóbicos registrados no clássico contra o São Paulo no último domingo, em Itaquera, jogo válido pelo Brasileirão. Os cânticos homofóbicos, que eu não vou reproduzir aqui, começaram antes da bola rolar e aconteceram em diferentes momentos durante o jogo. A partida, o majestoso, o clássico Corinthians e São Paulo, foi pausado por esse motivo aos 17 minutos do segundo tempo e foi retomado cerca de 4 minutos depois. Após a paralisação do jogo, os telões da arena lá em Itaquera exibiram a mensagem alertando os torcedores, que aumentaram o tom dos gritos, e isso também foi relatado pelo próprio juiz do clássico. Simultaneamente, o Corinthians, nas redes sociais, chegou a publicar no Twitter uma mensagem usando algumas palavras dessa mesma música homofóbica cantada por parte da torcida, mas em seguida apagou. O clássico majestoso terminou em 1-1 e agora o inquérito vai ser feito pelo Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância, que atua na identificação, na prevenção e repressão dos delitos de intolerância, preconceito e discriminação contra pessoas ou grupos cometidos, entre eles a homofobia no estado de São Paulo. Também por causa desses gritos homofóbicos, o Timão vai ser denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ainda não há uma data para o julgamento. O Corinthians vai ser enquadrado no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata sobre praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. A punição prevista para essa infração é uma multa de R$ 100 a R$ 100 mil. Como o ato foi praticado por muitas pessoas, o código ainda estabelece uma perda do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento do Brasileirão, independentemente do resultado da partida. E se houver novamente esse tipo de infração, vai ter a perda do dobro do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição. Depois de tudo isso, o Corinthians se manifestou nesta segunda-feira por meio da seguinte nota, abre aspas. O Corinthians volta a repudiar veementemente os cantos homofóbicos relatados na súmula do jogo deste domingo. Como sempre, o clube alerta continuamente sua torcida por meio de suas redes sociais e do sistema de som e de telões da Neoquímica Arena, com esclarecimentos aos torcedores quanto à ilegalidade dessas condutas. E mais uma vez, insistimos com nossa fiel torcida para que cessem com atos como esses em nossa arena. Fecha aspas. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.